Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você. Sua casa, família, o seu dia, que seja maravilhoso. Que você tenha um dia maravilhoso, maravilhoso. Que você veja a graça, a glória do Senhor. Ânimo, continue crendo. Crendo em tudo que o Senhor tem derramado sobre nós. E não tenha medo de tomar decisões. Porque, então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Agora vou ler na mensagem. O Eterno disse a Abrão: deixe sua terra, sua família e a casa de seu pai e vá para uma terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei você famoso, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Mas para que ele pudesse viver estas 7 promessas, ele tinha que sair. Ele tinha que sair geograficamente. Ele tinha que sair de um padrão mental, de hábitos. Ele tinha que deixar completamente aquele padrão, aqueles hábitos, aquele sistema, aquele lugar. Com certeza, ainda mais tendo 75 anos, foi desafiador para ele. Mas a vida é feita de escolhas. E é tão maravilhoso quando nós encontramos pessoas corajosas. Porque o que você faria se fosse 10 vezes mais ousado? A Bíblia diz que o justo é intrépido como o leão. O ímpio foge, mas o justo, ele é intrépido como o leão e ele não foge. Mas ele enfrenta e ele arrisca, porque é um risco controlado. Não é um risco em cima do nada. É um risco em cima da palavra. Tem desafios, é óbvio, mas ele foi cuidado. Quando o Senhor nos manda dar um passo de fé, vai ser fácil? É claro que não. Mas nós temos a palavra dele, que é a nossa rede de proteção. Nós teremos muitos desafios, sim, mas teremos vitória. Agora, você pode pegar a palavra, como Abraão, e decidir obedecer, romper e viver a promessa, ou você pode temer, ouvir vozes estranhas, incrédulas, e simplesmente travar e não fazer nada. E o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Mais tarde você vai se arrepender. Nessa jornada, eu ouvi muita gente. E ouvi muita gente arrependida. Encontrei pessoas arrependidas. E não foram poucas. Muitas que tinham muitos arrependimentos. Algumas só arrependimentos. Porque foram
procrastinadoras, não queriam sair da zona de conforto, só buscavam o que é familiar, porque tem gente que só busca o que é familiar. Ele não quer sair da zona de conforto. A pessoa diz que quer muitas coisas, mas ela não quer enfrentar o risco, os desafios. Ela cede ao medo, à covardia, às opiniões, a todos aqueles conselhos, que às vezes os conselhos você começa a ouvir dentro de casa. Será? A Bíblia não fala que os parentes de Abraão não falaram para ele? Pode ser. Rapaz, você enlouqueceu. Você vai largar a sua casa, tudo que você conhece. Sabe? Você vai para onde? Eu não sei. Agora, então, enlouqueceu mesmo. Como que você vai sair e não sabe para onde? Mas que Deus é esse? Pois é, ele nem sabia para onde ele iria. E você sabe, o pai de Abraão, Terá, ele não só foi um adorador de ídolos, ele era um fabricante de ídolos. Então, o Abraão foi criado nesse ambiente. E aí chega o Deus vivo e fala com ele. E chama esse homem para levantar uma nação. Eu vou levantar uma nação de você. Você vai ser pai de multidões. Eu vou fazer algo grande na sua vida. Mas para você viver isso aí, você vai ter que romper com muitas coisas. Vai ter que sair de um lugar geográfico e ir para outro. Vai ter que romper com esse padrão, com esses deuses, com essa mentalidade, com esse sistema. Você vai ter que sair de tudo isso. Eu quero você pensando de outra maneira, servindo somente a mim, rompendo com esse tempo da sua vida. Fazendo uma risca no chão. E Abraão, que a quem dera Abrão, né, pai exaltado, depois o Senhor mudou para Abraão, pai de multidões, aceitou o desafio, arriscou tudo, seguiu essa voz, esse Deus, e não se arrependeu. Está aí, a história está aí para contar. Olha o que Deus fez. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. As 7 promessas, você pode ver elas aí, cumpridas, materializadas, porque esse homem decidiu sair. Será que o Senhor já não falou com você? Saia desse padrão, saia desse lugar, saia desse meio, saia dessa mentalidade. Saia. E até hoje você não tomou decisões, não tomou a decisão de ouvir a Deus e não todas as vozes que ecoam. Como disse Paulo, tem muitas vozes e cada uma tem um significado. E se você não ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a voz das emoções, a voz da incredulidade, a voz do medo. Quantas pessoas que têm ouvido a voz da procrastinação por anos, a voz da dúvida, não recebe nada do Senhor. Por quê? Não pense que receberá alguma coisa do Senhor. Por quê? Tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Tem gente que está aí, já por anos com a mente dividida. E a vida é assim, instabilidade, 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 não há consistência em nada, e é por isso que não recebe. Não pense que receberá alguma coisa do Senhor. Por quê? Porque você tem mente dividida e é instável.
é oscilante em tudo que faz. Então, isso é uma perda muito grande para a pessoa, para a vida da pessoa. Eu já ouvi gente dizer para mim, puxa, se eu tivesse tomado tal decisão lá atrás, se eu tivesse feito, porque eu vi tal pessoa, ela foi, ela teve coragem, ela fez. E ela está vivendo. Mas eu fiquei com medo, sabe? Eu ouvi o conselho de não sei quem. Você tem que tomar muito cuidado. Porque tem muitas vozes, né? E elas começam dentro de casa. Não, isso é loucura, não, você não pode fazer isso. Não, o que é isso? O que é isso? E ou você ouve a Deus, ou você ouve todo mundo. Ou você crê em Deus, ou você vai crer na dificuldade, nos obstáculos. E se você começar a conjecturar, você não sai do lugar. Porque assim, Deus nos manda. Imagina se o Abraão tivesse ficado, né, com todas as dificuldades que começam a aparecer. E aí você começa a pensar, então, mas e isso? E aquilo? E se não der certo? Meu Deus, mas e se eu não gostar? E se isso não acontecer? Você não sai do lugar. Peraí, eu tenho uma palavra de Deus, agora eu tenho que ir. Você tem uma palavra de Deus? Então vai. Porque quando eu tenho uma palavra de Deus, ela é a palavra de Deus é a nossa rede de proteção. Porque o Senhor vela pela sua palavra para cumpri-la. Tudo pode passar, mas a palavra não passa. Então, quando ele libera uma palavra, ele libera ela com propósito. Então, eu tenho que crer, eu estou aqui, estou ouvindo essa palavra. O Senhor está falando comigo. Ele está me direcionando a algo. O quê? É para eu sair do quê? É hora de eu sair e dar um passo ousado de fé. Não é sair na emoção, no impulso emocional. É crer numa palavra e dar o passo de fé. O que o Senhor está falando comigo? Aqui era para ele sair do lugar, né, literalmente, de um lugar geográfico e ir para outro. Era uma mudança geográfica, mas também era uma mudança de fé, de padrão, de mentalidade, de costumes, de hábitos. Era uma mudança, assim, de Deus, né? Porque eram muitos deuses. Então, era uma mudança de fé. Era uma mudança muito grande. Ele tinha 75 anos e o Senhor chamou esse homem para uma mudança radical. Você vai deixar tudo e começar uma nova vida. E eu vou te guiando nessa jornada. E guiou. E ele foi sendo abençoado, e ele foi prosperando, e ele foi crescendo em Deus e conhecendo cada vez mais a Deus, e foi levantando altares ao Senhor, e deixando claro que ele servia ao Senhor, e foi esperando no Senhor, deu uma escorregada aqui, outra lá, mas se levantava e continuava. E Deus foi fazendo a obra na vida dele. E nós temos aí essa história incrível, esse testemunho incrível, ele está na galeria dos heróis da fé, que nos inspira. Ele é o pai da fé. Ele, Abraão, é o pai da fé. Uma fé, assim, agressiva, uma fé radical, uma fé que não, assim, uma fé ousada, que levou ele a rupturas, a rompimentos, a remoção de muitas coisas, mas ele creu e ele viveu a glória de Deus. Ele creu.
viveu desafios e muitos. Mas olha a jornada desse homem, a história dele. Então creia, em nome de Jesus, porque Deus está fazendo promessas para você. Mas Ele está falando, é hora de sair. E esse sair significa o quê no seu contexto? O quê? De uma fé? De um sistema? De um padrão? De uma mentalidade? De um lugar? Literalmente? Porque a gente sabe qual é o contexto da gente, né? A gente sabe onde se aplica. A gente sabe. É hora de sair, para que eu possa viver coisas que eu nunca vivi. Que foi isso que o Senhor deixou claro para ele. Era a hora de sair. E ele iria viver coisas que ele nunca tinha vivido. Ele tinha que ter coragem. Ele tinha que ter fé, né? Uma fé corajosa. E ele teve. Então, nós queremos viver coisas fora do comum. Mas cremos e possuímos o espírito de coragem, porque Deus nos deu um espírito de coragem, não de medo. Qual é o espírito que você está possuindo? O espírito de coragem, de força, de ousadia, e está aí já se levantando, assim, pronto para os enfrentamentos? Ou você aí sabe que Deus está falando, mas você está com medo. E já está colocando um monte de obstáculos e dificuldades. Ou será que você é aquele tipo de gente que até agora, ó, no programa você tá, é isso mesmo, eu vou. Aí você encontra uma voz estranha, negativa, incrédula, pronto, você já parou. Você encontra um obstáculo, pronto, já parou. Ou, quando você crê e decide, nada nem ninguém para você. Porque assim foi com Abraão. Ele recebeu a palavra, ele creu, e nada nem ninguém pôde pará-lo. Nada nem ninguém pôde parar Abraão. Muito pelo contrário. Ele saiu, nós vemos na Bíblia que ele era rápido para obedecer, ele saiu, deixou tudo que ele conhecia para trás e foi. E foi ouvindo a Deus e levantando altares, e ouvindo a Deus e levantando altares. E quando ele faz aquele desvio para o Egito, aí ele retoma, aí você vê que ele está meio perdido, anda de um lugar a outro, aí decide voltar para o lugar que ele tinha levantado o seu primeiro altar e retoma, mas não parou. E olha o que Deus fez na vida dele. Então, em nome de Jesus, eu creio que Deus está mandando uma mensagem aqui para você. E eu acredito que você não quer arrependimentos na sua vida. Você não quer viver como algumas pessoas que vivem arrependidas. Porque quando tiveram a oportunidade de fazer algo, de romper, elas temeram. Elas olharam mais para o custo do que para o benefício. Elas travaram. Procrastinaram tanto e por fim não fizeram. Foram jogando para frente aquela decisão e por fim o portal se fechou. Porque lembra quando Israel estava diante da terra prometida e que até o Caleb vem quando eles começam a passar um relatório negativo, aqueles 10 espias incrédulos. Ele vem,
todas as vozes incrédulas, e ele fala, vamos, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. E ele lutou ali. Por quê? Porque ele e Josué sabiam que aquele era um portal. Mas quando a incredulidade prevaleceu, o portal se fechou. Você vê já no capítulo da frente, eles querendo ir, até foram, mas não deu certo. Por quê? Porque quando era para entrar, o portal estava aberto, eles cederam para o medo, para a incredulidade. E aí, o portal se fechou. Aí agora eles, não, agora nós vamos, mas aí Deus já não era mais com eles. Eles não tinham mais unção. Porque a gente tem que entender que quando a palavra vem, você tem unção. Você tem graça, você tem favor, você tem unção. Não é que vai ser facinho, não vai ter dificuldades, mas você tem unção. Você tem graça, você tem favor. Mas quando passa, você perdeu. Agora não tem mais a graça, não tem unção para aquilo. Passou. O mover passou. É igual 52 dias. Se o Senhor não voltar, ano que vem a gente tem. Mas em 2025 já foi. E foram 52 dias assim sobrenaturais. Fora do comum. Quem esteve sabe e pode contar. E plantou a boa semente. Agora, todo mundo foi até o fim? Não. Todo mundo entrou e fez o propósito? Não. Todo mundo fez como deveria fazer? Não. Mas tem um povo, um remanescente fiel, que foi até o fim e plantou a boa semente. Então, essas pessoas estão assim, ó. Né, com a boca cheia de riso. Porque elas sabem que o que não chegou vai chegar. Que o que não aconteceu vai acontecer. Elas estão seguras. Porque elas sabem qual foi a semente que elas usaram. Elas sabem as escolhas, quais foram as decisões que elas tomaram. Elas sabem. Então elas estão seguras, porque elas sabem que Deus não falha. Mas tem gente, como a gente ouve, que já está arrependida. Igual naquele mover da segunda-feira. O que eu ouvi de gente, inclusive da parte interna, de pastores, que não vieram, arrependidos. Gente arrependida de não ter vindo. Por quê? Porque viram que aquilo foi o dunamis de Deus. Foi uma glória, foi um portal aberto, que foi para aquele dia, para aquela hora. Outros viajaram, correram, era gente aparecendo de tudo quanto é lugar. Mas a gente ouviu, e não foram poucas, viu, que disseram, como eu me arrependo. Como eu me arrependo, eu queria estar lá, eu ouvi gente que falou, mandou para mim, bispa, eu tô arrasado, ou eu tô arrasada, né? Porque eu ouvi muito isso, aí ora por mim, eu falhei, eu ouvi no meu espírito que eu tinha que ir, eu recebi um impulso, mas aí eu fiquei lá vendo as dificuldades e perderam o portal. Então, aquele portal foi aberto para aquele dia, para aquele momento. E foi uma glória. Gente, eu não paro de receber os testemunhos de curas, de libertações. Mas por quê? Essas pessoas saíram. E quando você sai, quando você atende ao chamado do Senhor, na hora que Ele está chamando, quando o portal está aberto, quando há unção a favor, você vive a glória de Deus. A voz do Senhor está ecoando. E quando você
Ouve. Quem tem ouvidos, ouça. Quando você dá ouvidos à voz dele e aproveita os moveres, o chamado dele, você vive a glória dele. E Deus está falando com você. Aquilo que você entende que é para você fazer, faça agora. Você tem unção para isso. E Deus vai honrar você. O portal está aberto. Não tenha medo. O portal está aberto. Você tem graça, favor, você tem unção para fazer o que Deus está mandando você fazer. Coragem. Coragem. Não tenha medo, não. Porque o Senhor está nisso e o Senhor está com você. Ouça a voz do Espírito e seja guiado por ele. E você não vai se arrepender. Coragem. Tenha uma fé corajosa como Abraão teve. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E peço que essa palavra tenha vestido essa pessoa, encorajado, que ela tenha crido, já se movido em fé, se levantado internamente, porque eu sei, pela palavra, que um portal está aberto para ela e ela tem a graça, a unção, o favor para dar os passos de fé que são necessários. E ela vai ver a sua glória. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu abençoo o teu povo em todo lugar e já agradeço pelas boas notícias. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. E onde esse programa estiver chegando, que essa palavra tenha impactado essa pessoa e já movido, porque a palavra nos move quando nós cremos nela. Que essa pessoa se mova em fé e ela verá a sua glória. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos. Casa firme, esse trabalho maravilhoso. Domingo nós temos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Se você não fez uma aliança com o Senhor, faça, porque Jesus vai voltar. Conta com a gente sempre. É um prazer servir. E se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Quantos anos tem sua montanha de problemas e de sofrimentos? Quanto tempo faz que você não consegue se livrar dela? Falta-lhe fé? Faltam atitudes de fé? Você deve crer e agir dentro deste crer, ou seja, crer e falar, independentemente da circunstância que se lhe apresenta. Deus não nos pede para apenas acreditar, mas para viver plenamente essa fé em cada momento. Despertos ou adormecidos, enfrentando cada desafio com a certeza de que fomos criados para vencer.